Olá, Isaac no Brasil, sou a Yasmin, PhD 19 da Isaacson Cards e NST Specialist Consideration de Experience. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a etapa de Experience em si e sobre os standards que devem ser entregues e como fazer o follow-up dos EPs. Então, o que você vai encontrar aqui? O que acontece de fato nessa etapa, quais devem ser os principais touchpoints com B2B, com a empresa e com o EP, e como deve ser feita a entrega dos standards, a finalização da legalização e o acompanhamento. Então, falando um pouquinho sobre documentação, sobre o final da legalização aí. Você precisa garantir que o seu EP vai ter o TCE, o RNM, seguro-saúde, passagem e visto. Então, uma dica que eu dou muito fortemente para você é faça a TEC, que é a NEC do TNA, basicamente. Leiam as súmulas do TNA, então converse aí com o seu VP, converse aí com a galera do TNA mesmo, para que você saiba quais são os principais pontos de cada um desses documentos, para que você não deixe de entregar na DDL e para que você também não entregue faltando nada, show? Falando sobre os standards, logo em seguida, após a PD ali, o time de preparation vai ajudar o EP com a parte de visa and work permission. Então, ele tem que estar aqui no país, ele tem que poder estar aqui de maneira legal e poder trabalhar aqui de maneira legal. E ele precisa ter todos os documentos necessários para que ele consiga retirar o visto e a permissão de trabalho. E além disso, ele precisa ter um seguro que cubra toda a estadia dele e também toda a região geográfica onde ele vai estar. Então, garanta que esse documento ele está certinho, show? Logo aí antes dele chegar aqui, ele precisa também fazer a personal goal setting dele, a outgoing preparation e expectation setting. Então, quem fornece esses standards aí para o EP é a Exec Home, tirando o expectation setting que é feito pela Exec Host. Então, você tem que ter um momento para que ele faça o LJ dele e veja quais são os principais pontos que ele busca desenvolver durante a experiência dele, para que ele possa setar metas para isso. Ele precisa fazer o outgoing preparation para que ele saiba o nosso Exec Way, qual que é o propósito da Exec antes que ele viaje do seu intercâmbio. E ele precisa fazer expectation setting para que ele saiba o mínimo a respeito do seu país. Então ele precisa saber sobre a cultura, sobre a situação política, sobre como é a segurança, qual que é o padrão de vida, ele precisa saber quais são os contatos dos escritórios que ele vai estar aqui. Então garanta que isso aconteceu. Cobre o ODX em relação aos standards que ele deve entregar e também faça com que os seus aconteçam. Na primeira semana ali, depois do Realize, ele precisa ter o pickup. Então, o EP vai chegar aqui, ele precisa saber ter um representante da Exec lá que vai recebê-lo na rodoviária. É muito recomendado que seja realmente um representante da Exec, na real, para acompanhá-lo até o local onde ele vai estar vivendo. Ele precisa ali saber informações básicas. Então, por exemplo, se o seu EP, se você é uma cidade do interior e o seu EP vai chegar em São Paulo, ele precisa saber quais são as informações ali para ele chegar de fato até a rodoviária da sua cidade, para que ele possa ser recebido por um representante da Exec. Então, por favor, comuniquem isso e comuniquem isso por escrito. Mande um e-mail para o EP informando isso, show? Ele precisa ser acompanhado no primeiro dia de trabalho, então é o momento onde você faz ali o seu first day. Recomendo muito que ele seja feito junto com o B2B, e aí vai ser aquele momento onde vai ter tanto o intercambista, quanto a Exec, quanto a empresa, e vocês podem falar novamente sobre os principais pontos, como JD, duração do intercâmbio, working hours, sobre todos esses standards que estão relacionados aí mais pra frente, para garantir que não vão haver mal entendidos no futuro. Show? Então, garanto que isso aí aconteceu e que B2B esteve presente. Ele precisa ter ali uma preparação para o momento da chegada. Então, faça ali uma reunião com ele e cheque as metas pessoais que ele tinha setado lá na Outgoing Preparation. Veja o que ele tem claro, já que ele vai fazer para conseguir desenvolver o que ele colocou ali no LJ dele, por exemplo. E faça isso antes de que o intercâmbio dele de fato comece. Show? Quando ele estiver realizando de fato, a gente tem alguns standards aí para serem entregues, como job description, duração, working hours, acomodação e basic living costs, e espaço para ele se desenvolver ali com o provedor da oportunidade. Sobre job description, tenha isso muito claro, converse sobre isso com a empresa no first day, converse sobre isso com a empresa antes do APD e sempre registre essas informações por e-mail. Ele tem que fazer o que a vaga no Expo estava dizendo que ele ia fazer. E se alguma mudança for ocorrer durante o processo durante a estadia dele aqui, garanta que essa mudança ela foi informada para o EP e que ele estava de acordo. E como que a gente garante que isso aconteceu?
e-mail. Sempre confirme informações por e-mail. Show? Duração. A duração do intercâmbio dele, ela tem que ser de no mínimo 6 semanas e no máximo 78 semanas. Então, garanta que ele não vai estar aqui por um período menor ou muito maior do que é previsto. Garanta que foi o mínimo ou o máximo. Show? Working hours, ele tem que trabalhar no mínimo 35 horas semanais, no caso de GT. Então, garanta que isso está sendo cumprido e que ele não está trabalhando a mais ou a menos. Acomodação. A acomodação ela tem que estar de acordo com as expectativas que foram setadas. Então, se você falou para o seu EP que ele ia dividir quarto com 2 pessoas, ele tem que dividir quarto com 2 pessoas. Ele não pode dividir com 10, ok? Então, parece básico, mas a gente pode errar com esse básico. Então, garanta que as expectativas elas foram claras e que vocês cumpriram com as expectativas que foram ditas. Basic Living Costs. Então, se o EP for receber qualquer tipo de benefício em relação à estadia dele aqui, auxílio alimentação, alimentação na empresa, ele precisa ser informado e garanta que ele saiba disso mesmo, sobre os subsídios de refeição e tudo mais, e que isso foi cumprido. Porque quando chegar na survey, a survey vai perguntar se ele sabia e se ele de fato recebeu. O Development Space with the Opportunity Provider é um standard que garante que a pessoa que está oferecendo ali a vaga, então, ou seja, a empresa, ela vai oferecer um espaço para que ele alinhe a descrição do trabalho com as metas pessoais que ele tinha traçado antes da viagem. É muito importante que ele esteja ali se desenvolvendo e que a empresa ela esteja vendo esse desenvolvimento. É nesse momento aí que você pode fazer uma reunião de meio de experiência para ver como que está sendo o desenvolvimento, tanto por parte da empresa quanto por parte do EP, show? E essa reunião, novamente, ela não é feita só por IT, ela é feita por IT e por B2B, show? E aí, por último, a gente tem o Standard de Departure Support, ou seja, o EP ele tem que saber como ele pode voltar para o país dele. Então, ele tem que saber toda a informação necessária para que ele consiga deixar o Brasil de maneira legal. E aí, quando chegar na survey, novamente, ele vai ser perguntado se ele for explicado sobre o procedimento legal para sair do país. Então, garanta que isso aconteceu. Formalize toda a informação que você trocar com os EPs por e-mail, show? E aí, né, após o finish, ele vai ter que fazer o debrief com a exec home. Então, cobre o DX de fazer ali esse debrief para saber como que foi o final da experiência do EP e se ele de fato desenvolveu liderança, porque afinal a exec é sobre isso. Falando um pouquinho sobre corners, é muito importante que o B2B esteja presente no seu processo. Então, B2B é quem vai fazer o account da empresa. Então, garanta que você saiba o que está acontecendo na empresa e que o B2B também saiba o que está acontecendo com o seu EP, para que ambos estejam alinhados durante todo o processo. É B2B também que tem que estar presente com você, a IDT, no momento de uma reunião de meio de experiência, para saber quais são os principais pontos de evolução que estão sendo atingidos e como que essa experiência ela pode melhorar para ambos os lados. E a B2B também que vai fazer uma reunião de fechamento com a empresa sobre o possível reopen. E aí, por que um corner muito forte com você, time de experience? É porque no momento de reopen, você pode, inclusive, falar ali com a empresa sobre por que não esse próprio EP que está ali realizando a experiência não continuar por mais ali 6 meses com eles. Então, por que a gente abre a vaga de novo e não dá o APD de novo com uma mesma pessoa? Então, garanta que as informações elas vão ser passadas de maneira clara, que o B2B vai estar em contato, fazendo follow-up da empresa ali pelo menos quinzenalmente, e que você vai fazer o follow-up dos seus EPs. E aí, sobre o follow-up de EP, conversou pro WhatsApp, porque é uma plataforma mais dinâmica, tudo bem, mas busque sempre enviar um e-mail ali, pelo menos no final da semana, com tudo que vocês conversaram durante aquela semana. E sempre o Jax em cópia. Tudo que for conversado e alinhado com o EP por WhatsApp precisa ser conversado e alinhado por e-mail, oficializado ali por e-mail e com o Jax em cópia. Porque eu garanto para você que se em algum momento alguém disser que alguma coisa não estava clara e você tiver um e-mail para provar que isso foi dito, isso vai evitar muita dor de cabeça. Então garantam aí que as informações, elas, tanto com a empresa quanto com o EP, elas vão ser trocadas e oficializadas por e-mail, show? É isso. Se vocês tiveram alguma dúvida e quiserem conversar melhor sobre a parte de experience, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Telegram. Eu converso com vocês super de boa, tiro as eventuais dúvidas e procuro responder o quanto antes. E aí, bora aí entregar 100% dos standards e ter uma relação muito boa com o Jax para garantir o co-delivery. Show? É isso aí, Isaac, no Brasil.